Pai, viver a vida contigo que o Senhor planejou, em nome de Jesus. Senhor Deus, rogamos pela presença abençoadora do Teu Espírito nessa noite. Obrigado por esse tempo de adoração. Agora obrigado pela oportunidade que temos de ouvir a Tua voz por meio da pregação da palavra. Mas que não seja meramente uma palestra ou uma palavra de sabedoria humana. Que seja o Teu Espírito Santo falando aos nossos corações. A Tua igreja anseia por ouvir a Tua voz. E o Senhor tem usado ao redor do mundo pessoas que têm entregue as suas vidas para que o Teu Evangelho seja proclamado. Por isso, nessa noite eu te peço, usa-me como Teu instrumento. Fala aos corações de cada um que está aqui nessa noite. Me coloco nesse lugar de completa dependência do Senhor, sabendo que não é sobre mim, mas é sobre o Senhor Jesus Cristo. Fala à Tua igreja, Senhor, aquilo que o Senhor deseja falar. E que a palavra pregada caia em corações com terra fértil, que venha frutificar em tempo oportuno, para a glória do Teu nome. E que somente Jesus seja exaltado nessa noite. E é nesse nome que oro e agradeço. Amém. Sejam bem-vindos nessa noite maravilhosa em que mais uma vez podemos adorar o nosso Deus com alegria. Estamos numa série intitulada Vivendo uma Fé Autêntica, explorando a carta de Tiago. E hoje, meus irmãos, vamos falar sobre esse tema, que é um tema talvez um pouco duro, mas necessário para os nossos dias. Amantes do mundo, inimigos de Deus. Estamos nessa carta de Tiago, a cada domingo, passando por uma passagem específica de um dos capítulos de Tiago, que é uma carta muito prática, com ensinamentos muito claros e específicos, e que cabem muito bem para os nossos dias. E falando sobre nossos dias, nós vivemos uma vida de conforto, irmãos, como nunca vivemos. Comparado a poucas décadas, a evolução tecnológica trouxe conforto absurdo para as nossas vidas. Seja a comida, seja o carro que temos, a água quente no chuveiro, um sofá confortável, remédio para curar dor, celulares, enfim, são tantos benefícios da evolução da humanidade, que nos trazem uma vida de muito conforto, e não há nada errado com isso. Muitos aqui almoçaram hoje muito bem, certamente tiveram um domingo muito bom, de conforto, de prazeres, e tudo isso é muito bom, mas existe um risco aí. Nesse tempo de bonanças, nesse tempo de grandes confortos e prazeres, há um risco de vivermos para esses confortos e prazeres. Há um grande risco de cairmos na tentação, de vivermos uma vida em torno desses confortos e prazeres. É muito fácil nos perdermos nessas coisas boas, que, repito, são coisas boas e não são pecaminosas. Mas há uma linha muito tênue entre essas coisas boas se tornarem um pecado, a saber, um ídolo em nossas vidas. Particularmente, já me perdi nos prazeres que a vida oferece. E não estou falando aqui de pecados, como no passado me perdi. Mas, por exemplo, no começo da nossa conversão, me e Indalela, nos convertemos mais ou menos juntos, nós vivíamos para estar na praia. Todos os fins de semana, sextas-feiras à tarde, a gente saía do trabalho e ia para o Farol. Ficávamos sexta, sábado e domingo, víamos domingo para o culto à noite. Mas vivíamos para aquilo. Se tivéssemos que, por algum motivo, ficar no fim de semana aqui em Criciúma, era um fim de semana terrível, porque precisávamos estar na praia, de preferência surfando. E quando não podíamos estar, nossa semana não era a mesma. Então começamos a perceber que a nossa vida estava girando em torno dos fins de semana no Farol. E eu lembro certa vez em que parecia que tudo estava dando errado. Corte na canela porque batia a perna na quilha da prancha.
dor aqui, dor ali, tantas coisas acontecendo. Eu lembro de que na nossa casa que a gente tinha um deck um pouco alto, e eu segurando, lavando a prancha caiu lá embaixo, em cima de uma pedra, destruiu a prancha, até que então eu comecei a refletir, acho que tem algo errado. E de fato, Deus estava nos alertando porque aqueles prazeres estavam sendo o sentido das nossas vidas. A nossa vida, perder o fim de semana no farol, para nós era terrível, porque o centro das nossas vidas naquele momento, naquela fase, era ir para a praia. Porque ir para a praia, mesmo no inverno, aliás, principalmente no inverno, era a nossa fonte de satisfação máxima. Era algo que a gente jamais poderia imaginar viver sem. Até que, resultado final, Deus demoliu a casa não existe mais, literalmente foi demolida. Agora, a pergunta que eu quero te fazer hoje é: o que você não viveria sem? O que é a sua fonte máxima de prazer? O que faz a sua vida girar em torno de? Onde estão os seus pensamentos? Para onde vai o seu dinheiro? Para onde vai a sua energia? Às vezes é para comida, pessoas que vivem para comer algo diferente, ou pode ser o seu cônjuge, você vive e se anula em prol do cônjuge, pode ser o sexo, pode ser a festa, pode ser viagens cada vez mais extravagantes, pode ser um esporte. Perceba que são todas coisas boas, são todas coisas lícitas, mas o grande problema é quando fazemos dessas coisas a nossa razão de viver. E isso tem um nome, isso se chama hedonismo, que é a busca pelo prazer como finalidade da vida humana. O hedonismo é uma filosofia grega do século 3 a.C., que traz enormes influências para os nossos dias. Provavelmente, na minha opinião, vivemos a época mais hedonista da história. Hedonismo, então, é uma filosofia que coloca o prazer e a busca pelo prazer como principal objetivo da vida, ou seja, pessoas que vivem para sentir um prazer. Essa corrente filosófica afirma que o prazer é o bem supremo e que todas as ações e decisões devem ser orientadas pela maximização do prazer e pela minimização do sofrimento. É o que a gente vive hoje, buscar uma vida com os máximos prazeres e com os mínimos sofrimentos. O hedonismo busca a gratificação imediata dos desejos e a evitação do desconforto, enfatizando a busca pelo prazer individual. Isso nada mais é do que uma busca desenfreada por prazer, uma fuga do sofrimento ou desprazer, e uma vida que gira em torno de prazeres e conforto. E repito, esse prazer pode ser comida, pode ser compras, pode ser o esporte, pode ser viagens, pode ser sexo, pode ser o conforto excessivo, enfim, podem ser diversas coisas que são boas, que são lícitas, que são presentes de Deus para nós, mas nós fazemos desses presentes ídolos, como o povo no deserto que tinha joias, tinha ouro, e de certa forma era um presente de Deus para eles, eles derreteram e fizeram um bezerro de ouro. Facilmente derretemos as nossas coisas, os presentes de Deus, para fazermos ídolos. E eu te pergunto, o que você não viveria sem? O que você não poderia pensar na possibilidade de não viver sem? E qual é o grande problema disso, na verdade? O problema é que isso invadiu as igrejas. Não só as igrejas, invadiu os púlpitos. O mundanismo, que é outro nome que podemos dizer para a cultura do prazer na igreja, o mundanismo invadiu as igrejas. E eu não estou falando sobre estilo de roupa, eu não estou falando sobre tatuagem, sobre ouvir música do mundo. Isso, irmãos, por favor, não tem nada a ver com isso. Mundanismo é encontrar nos prazeres e no conforto a razão de sua existência. Mundanismo é viver para os prazeres, gastar toda a sua energia, seu foco, o seu dinheiro, o seu tempo e a sua vida girar em torno de algo. E você pode ser um membro assíduo da igreja,
e ainda assim ter um ídolo, e esse ídolo é um prazer que te dá uma satisfação tal, e essa satisfação não vem de Jesus. Aliás, para muitos de nós, a vida aos pés de Jesus é chata. Quantos de nós conseguem ficar em silêncio aos pés de Jesus? Numa vida em que há tanto barulho, tanta informação, tantas coisas chegando em nossas mentes, olhos e ouvidos, nós temos um prazer tão grande nessas novidades de informação, vídeos e etc., que não conseguimos ficar em silêncio por 5 minutos sequer. Não conseguimos ficar de olhos fechados, simplesmente experimentando a presença de Cristo, porque o nosso prazer está no novo. O nosso prazer está na novidade, o nosso prazer está em qual próximo conforto eu vou ter, qual a próxima comida eu vou experimentar, qual a próxima viagem eu vou fazer, próximo relógio que eu vou comprar, próximo sapato, próximo carro. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Estamos vivendo como que naquela roda de ratos, correndo sem propósito nenhum, simplesmente porque vem um queijo na frente, simplesmente correndo em busca de prazeres. Todo ser vivo busca satisfação, desde um cachorro que busca o lixo a rasgar, desde um gato que busca um leite para beber, desde um protozoário procurando um alimento para comer, seja o ser humano buscando um prazer. Todo ser vivo busca prazer, e tudo bem com isso. O problema é fazer da busca pelos prazeres mundanos a razão de nossa existência. E o problema pior é isso ter invadido as igrejas. Pastores ou falsos pastores que têm arrebanhado multidões, usando palavras como pensamento positivo, lei da atração, o poder das palavras. Acredite em si mesmo, busque seus sonhos pessoais. Deus tem o melhor desse mundo para te oferecer. Esteja acordado quando os outros estão dormindo, corra atrás do sucesso, conquiste, não pare. E muitos vão usar palavras de forma deturpada, vão usar versos bíblicos interpretados de forma equivocada, para justificar as suas ideias mundanas, algo como, eu vim para que tenham vida e tenham abundância, e dizem isso sobre abundância material, quando Jesus estava falando sobre abundância nas coisas espirituais. Tiago então fala nesse texto sobre a amizade com o mundo, e ele diz que os amantes do mundo são inimigos de Deus. Capítulo 4, verso 1. De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão, dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Essa é uma carta muito prática, cheia de ensinamentos muito práticos e objetivos. E aqui ele começa a exortar, ou a admoestar, contra o amor aos prazeres. E ele diz que o amor aos prazeres é a causa de guerras e conflitos. Ele diz que o amor pelo conforto, pelos desejos, pelos prazeres, é a causa não só de guerras entre nações, mas entre conflitos pessoais. Porque por causa do hedonismo, o desejo pelo prazer, nós passamos por cima de princípios. Porque o nosso foco é simplesmente experimentar, o nosso foco é simplesmente sentir, o nosso foco é simplesmente ter o prazer de algo. Vou repetir, prazer em si não é pecado, desde que não seja um prazer pecaminoso, mas o pecado está em viver para esse prazer. Há uma linha muito fina entre ter um prazer e usar esse prazer de forma equilibrada, para usar esse prazer de forma idolátrica. É muito fácil colocar o seu prazer no centro da sua vida. É muito fácil viver para buscar prazeres carnais que são meramente momentâneos. Agora, esses desejos, eles explicam muita coisa. Eles explicam, por exemplo, os conflitos conjugais. Frases como, eu não sou feliz no meu casamento, eu vou procurar alguém que me faça feliz. Isso é o quê? É uma busca por um prazer, é um desejo pessoal, que a pessoa diz, essa pessoa não me dá mais prazer, eu vou buscar outra que me dê. Isso é um mundanismo
mergulhado dentro das igrejas, que faz com que o indivíduo que casou diante de Deus, que tem uma aliança que é inquebrável, quebre essas alianças por causa do prazer momentâneo, quebre um pacto diante de Deus em nome do prazer, tudo porque quer experimentar algo novo, uma nova aventura. Esse desejo por prazer explica também conflitos dentro da igreja. Alguém que porventura tem o desejo de ser aclamado, de ser aplaudido, quer a atenção das pessoas pregando ou cantando, ou seja lá o que for, e por algum motivo não tem espaço. Resultado? Críticas, fofocas, brigas, divisão. Irmãos, talvez não exista nada mais demoníaco do que uma divisão numa igreja, do que uma pessoa que encabeça um motim, e desse motim um grupo de pessoas se desconecta. Talvez não haja nada mais demoníaco do que isso. O verso 2, Tiago diz: vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter, vivem a lutar e a fazer guerras. Cristãos mundanos são invejosos, cobiçam o que não têm. Invejosos, e aquela inveja que corrói por dentro, passam por cima de princípios, simplesmente para ter aquilo que o outro tem, seja um telefone, um carro, uma mulher, um homem, ou seja lá o que for. Cobiçam um desejo ardiloso e demoníaco, invejoso em seu coração, porque quer a satisfação que aquele prazer vai proporcionar. Só que o texto de Tiago nos diz: eles cobiçam, mas não têm. Significa que eles cobiçam algo, e esse algo dá uma satisfação meramente momentânea. Ele traz um prazer efêmero, muito passageiro, que depois de experimentado precisa de mais. E o resultado é que nada é suficiente. Mais dinheiro. Alguém aqui já ganhou dinheiro suficiente? Não, eu preciso mais. Alguém aqui está completamente satisfeito com o que se tem? Não, eu preciso comprar mais. Eu preciso ter comidas diferentes, eu preciso ter roupas diferentes, um carro novo, eu preciso viajar para um lugar diferente, eu preciso, porque só assim eu vou me satisfazer. Aí, enquanto alcança aquilo que tanto sonhou, percebe que o prazer era momentâneo e logo precisa de mais. A neurociência também explica isso. Também é o sistema dopaminérgico. É um sistema que derrama dopamina, que é uma substância, em uma região cerebral, e é algo que é viciante. Estudos com ratos mostram que, dando açúcar para o rato, há uma descarga de dopamina em uma região cerebral. E cada vez que o rato recebe uma dose de açúcar, aquela dose é liberada no seu cérebro de dopamina, e ele tem prazer. O problema é que os cientistas perceberam que a mesma dose de açúcar chega em um momento, não libera mais dopamina em seu cérebro. Isso explica o porquê de pessoas sendo viciadas em droga, porque uma dose X de droga, num determinado momento não faz mais efeito, ele precisa de uma dose maior, e sempre de uma dose maior. Isso explica o alcoolismo, mas isso também explica o vício nos prazeres lícitos. Uma comida cada vez melhor, uma compra cada vez de algo mais caro, sexo cada vez mais elaborado, um esporte cada vez mais radical, tudo em função de a busca de um prazer momentâneo. Tudo porque o nosso sistema dopaminérgico libera uma substância no nosso cérebro que nos dá uma sensação de prazer mediante a experimentar algo novo. Agora, Deus criou isso. Para quê? Porque esse sistema dopaminérgico, por exemplo, é o sistema que levou o homem para a lua, que faz o homem sonhar com novas conquistas, que fez os navegadores saírem de Portugal e alcançarem o Brasil, por exemplo. O problema é o vício nisso, de pessoas que são viciadas na novidade. Chegam na igreja viva e dizem: não, que maravilha, eu estava cansado da minha igreja passada, aqui sim a palavra é pregada, aqui sim a música é cantada, com foco em Cristo. Passa um ano, mas é sempre a mesma coisa, né? Sempre prega a palavra, não tem algo diferente, sei lá, uma novidade para pregar. Sempre as mesmas músicas.
Queremos algo novo, uma experiência diferente, uma manifestação espiritual que vai marcar a minha existência. Quem sabe um cego enxergar. Mas tem gente se batizando. Não estou falando de batismo, eu estou falando de coisas palpáveis. Espera aí, almas estão se entregando a Cristo, e esse é o maior milagre, mas as pessoas não se contentam com isso, querem mover um barulho. Por quê? Porque não conseguem ficar em silêncio com Cristo, precisam da dopamina na sua corrente sanguínea, precisam da novidade, porque não conseguem todos os dias ficar 10 minutos aos pés de Cristo, ouvindo a sua voz. Precisa de uma música nova, porque sem música é impossível ficar aos pés de Jesus. Já enjoei dessa música. Precisam de interpretações bíblicas mirabolantes, porque querem uma novidade, um mistério, porque o texto simples não é suficiente. Precisa de uma unção maluca, de pastores colocando lenço ungido, sal ungido, caminho da bênção, ou seja lá o que for, porque são viciados em dopamina, são viciados na novidade, não se contentam com o mesmo Jesus, precisam de um Jesus diferente a cada domingo, precisam de um Jesus diferente a cada mês, precisam de um Jesus que se manifesta das Escrituras de uma forma diferente, porque não conseguem ficar com a mesmice. Mas estamos falando de um Deus, e um Deus que sim, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, é um Deus eterno, um Deus imortal, e o nosso prazer, se não estiver nele, vai ser prazer passageiro. Se o nosso prazer não estiver no nosso Deus Todo-Poderoso, sempre vai ser algo frio, inclusive a presença dele, sequer vou conseguir experimentar. Eu vou precisar de um fundinho de teclado, para sentir o Espírito Santo durante a pregação. Consegue perceber? Qual o problema de ter um fundo de teclado? Não tem problema, mas por que alguém só sente o Espírito Santo se tem um fundo de teclado durante a pregação? Claro, a neurociência explica, dê um Lá menor, o coração se abre, e é real, com uma voz doce e suave de fundo, e aí ele vai, e aí o pastor para de pregar, ele emenda a música, e ele volta a pregar. Uau, hoje foi diferente, porque a palavra nunca é suficiente, preciso de mais, preciso de algo novo. A palavra de Deus, que é a mesma ontem, hoje e sempre, ela se renova, não em seu entendimento, mas em sua aplicação prática. Tudo porque nós estamos viciados em prazeres momentâneos. Só sentimos Deus se tiver uma gritaria no culto. Isso não é Deus, isso é fisiologia, isso é neurociência, neuroquímica do seu corpo, te dando sensações que não necessariamente são o Espírito Santo, são produzidas artificialmente. Se você já foi em uma balada, você sabe do que estou falando. Se você já foi em uma festa rave, com uma batida alta, constante, e alguém lá com o DJ tocando, e a única fala que vem daquela música é uma fala eletrônica de 3 palavras em inglês, que a gente nem sabe o que ele está falando, mas são 3 palavras que entram na mente, numa batida tão louca, que há uma sensação absurda, e aquilo é neuroquímica. Você pode ir no chá, tomar, não pode, mas se você fosse no chá de Santo Daime, são rituais em que a pessoa toma um chá, e esses rituais, existe batuque, nada contra o batuque em si, mas numa velocidade, numa constância frenética tal, antes de tomar o chá, segundo as pessoas, que gera um tipo de êxtase coletivo, dopamina sendo derramada nas correntes sanguíneas, e as pessoas entram num êxtase coletivo. Isso pode ser produzido aqui se nós quiséssemos, mas nós não queremos falsificar o mover do Espírito. O mover genuíno do Espírito se dá quando um coração é impactado pela palavra, e ele é transformado, e quando chega lá fora, ele é diferente de como ele entrou.
Isso é o mover do Espírito Santo, porque afastar cadeiras, cair no chão, rolar e etc., não necessariamente gera transformação do espírito, do nosso espírito. O mover do Espírito Santo se dá quando existem frutos dignos de arrependimento, e eles só acontecem mediante a pregação do Evangelho, e não pregação coach, e não pregação que afaga o ego dos indivíduos, e não palavras de autoajuda. Eu vou para o culto para me encher, para ter uma energia para a semana. Não é sobre isso. Culto não é para isso. Se é para isso, vá no stand-up comedy, que vai ser bem mais divertido. Culto não é para rir, ainda que possa rir, está tudo certo. Mas o propósito daqui, irmãos, é para que você se torne parecido com Jesus. Porque nós pregaríamos palavras tão duras como essas? Só pregaríamos isso se houvesse um temor dentro de nós tal que nos impede de pregarmos outras coisas que são inverdades, ou são as verdades misturadas com outras coisas, portanto são meias verdades, portanto são mentiras. Por que nós ousaríamos pregar somente a verdade, correndo o risco de domingo que vem não ter mais ninguém aqui? Porque há um temor dentro dos nossos corações que nos impede de falar outra coisa que não o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Seria tão mais fácil afagar o ego de todos, seria tão mais fácil empolgá-los com uma palavra empolgante, mas o Espírito nos constrange de tal forma que o nosso papel como líderes dessa igreja é chacoalhar o coração de você, para que você se torne mais parecido com Cristo, e deixe os prazeres de lado, ainda que possa experimentá-los, mas não faça com que eles sejam o centro da sua vida, porque nada vai ser suficiente, nunca vai estar bom, só Jesus é suficiente, só em Jesus encontramos a plena satisfação e prazer. Tiago 4, até me perdi aqui, Tiago 4:2 diz, aqui, vocês nada têm porque não pedem, pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem seus prazeres. Cristãos mundanos, em suas orações, você logo percebe, Senhor, me dá isso, Senhor, me ajuda nisso, Senhor, me dá aquilo. Buscam algo diante de Deus, para usufruir, para prazer pessoal, e Deus não atende, segundo Tiago. Entendem que Deus é um gênio da lâmpada. E aí, qual o seu pedido, meu amo e Senhor? Tratam Deus como se fosse esse gênio. Mas irmãos, Deus é o Senhor do universo. Agora, os nossos pedidos são atendidos quando os nossos pedidos estão focados, conectados com a sua missão. Quando eu peço coisas para o meu benefício pessoal, para os meus prazeres, por que Ele daria? Você acha que Deus está mais preocupado em te dar um carro novo do que te fazer um missionário? Você acha que Deus está mais preocupado em te dar uma casa nova para curtir com seus prazeres do que te enviar para a Síria e pregar o Evangelho para pessoas perdidas? Essa semana conversamos com um missionário americano que está na Jordânia, e ele conseguiu entrar na Síria. Ele disse que o caos está instalado naquele país, ruínas em todos os lugares para onde vai, pessoas com ausência de comida, com dificuldade de energia elétrica tem de manhã 1 hora e à noite 1 hora, gás é um botijão de gás a cada 3 meses, quem tem carro pode abastecer uma vez por mês, para fazer compra você tem que carregar uma mala de dinheiro, e esse cara está disposto a morar na Síria, inclusive, e ele vai fazer 3 viagens nos próximos meses para lá. Se você deseja ir para a Síria, me fale, setembro, novembro e fevereiro do ano que vem, pretendemos levar um time para lá. Irmãos, você acha que Deus está mais preocupado em te dar um iPhone de última geração, do que fazer com que o teu recurso financeiro seja investido na missão de um pastor? Sinceramente, você acha que Deus quer te dar uma promoção para te dar prazeres maiores? Ao passo que tem milhares e bilhões de pessoas que morrem não só de fome, mas sem conhecer Jesus? Você acha que Ele está mais preocupado com o seu prazer de domingo à noite,
do que propriamente investindo em pessoas que estão entregando as próprias vidas em prol da expansão do reino? Você acha que Deus está mais preocupado com o seu lanche hoje à noite do que com o lanche de uma criança que não come há 2 dias? Você acha que Deus está mais preocupado com a sua promoção na empresa do que com alguém sendo promovido a missionário? Ilusão, irmãos. Que evangelho é esse que a gente está vivendo? Que evangelho é esse que a gente está vivendo? Irmãos, rico ou pobre, pode cair nos 2 extremos. Agora imagine um suposto rico, suposto cristão. Rico, esbanja em comidas, carros, viagens, até vem na igreja. Mas está pouco se lixando com as coisas do reino, ele quer ganhar mais dinheiro. Ele quer pedir coisa para Deus abençoar ele. Ele quer que a sua empresa cresça mais e mais para ele poder ter mais prazer. Você acha que Deus vai ouvir essa oração? Agora pense num rico, generoso, temente a Deus, cuja empresa dá emprego para pessoas e ele é justo com seus funcionários, honesto e não só justo e honesto, mas generoso com eles. Um cara que ora para que Deus expanda os seus negócios, para trazer mais geração de emprego, para poder ajudar mais pessoas. Você acha que Deus não vai abençoar esse rico quando pede para que Deus abençoe os seus negócios? Sim, Ele vai. Agora o outro lado, imagine um pobre que supostamente é cristão, trabalha em 3 empregos, porque o sonho dele é ter uma casa própria, e porque ele só trabalha, ele não tem tempo para a família. Ele vem no culto quando dá, porque no tempo do culto é o dia que ele pode ter com a família. Irmãos, percebe que existe uma aparência de piedade? Ele rala trabalhando para dar um melhor futuro para a família, mas ele não tem tempo com Deus, nem sua família tem. Isso é mundanismo. O mundanismo está dentro de uma família rica ou uma família pobre, não interessa. Agora pense no cristão pobre, trabalhador, honesto, generoso, cuida da família, mas não negligencia o tempo com Deus, em casa e no culto, vive para o reino, compartilha as suas finanças ainda que poucas. Você acha que Deus não responde? Claro que responde. Verso 4, gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Irmãos, é muito sério. Tiago diz que alguém que é amante de prazeres, ele chama de infiel. Outras versões chamam de adúlteros. Ou seja, quando amamos um prazer mais do que amamos Jesus, nós estamos adulterando. Quando nós amamos mais um prazer do que amamos estar nos pés de Jesus, é como se nós estivéssemos adulterando, só que pior, estaríamos adulterando com o inimigo de Jesus. O tio Nico diz que isso é uma maldade com requintes de crueldade. Quando a noiva trai o seu noivo com o inimigo do noivo. A felicidade da noiva, meus irmãos, deve estar no noivo. A felicidade da igreja, a sua noiva, deve estar no noivo. E o problema é que a igreja está abrindo as pernas para o mundo e se deitando com ele. E para piorar, está chamando Jesus para assistir de camarote. Quem se deita com os inimigos de Jesus se torna um inimigo de Jesus. Quem adultera Jesus com os prazeres do mundo é um inimigo de Jesus. Irmãos, é duro ser inimigo do diabo, porque ele dá-lhe de vez em quando. Mais duro é ser inimigo de Deus. Inimigos de Deus, aliás, amigos do mundo, são inimigos de Deus. Mas aí você pode perguntar, mas eu prego, eu canto, eu faço um monte de coisa. Aí eu te lembro de uma passagem que Jesus diz: naquele dia muitos dirão, Senhor, profetizamos em teu nome, ensinamos em teu nome, fizemos milagres em teu nome. Jesus vai dizer o quê? Afasta de mim, não os conheço. Porque nunca tiveram intimidade com Jesus, sempre se envolveram no mover, sempre se envolveram no ativismo, mas nunca gastaram tempo
aos pés de Cristo. Essas pessoas usam o nome de Deus em vão. Muitas vezes fala mansa e macia, com teclado de fundo. Na verdade, essas pessoas usam Jesus como trampolim de promoção pessoal. E não existe campo neutro. Ou você é amigo de Deus, ou você é inimigo de Deus. Deus não tem um assim, não, esse aqui não fede nem cheira. Aquele que não fede nem cheira é um inimigo de Deus. E a palavra é muito clara, irmãos. Agora você acha que o líder que vem de fora, com um tecladinho de fundo, vai dizer isso para você? Você acha que os seus vídeos, com musiquinha de fundo, vão falar que você é o inimigo de Deus? Ele vai dizer, curta a sua vida, porque Deus está te abençoando, e Ele quer que você seja próspero, rico, e tenha muitos prazeres, porque Deus ama abençoar o seu povo, sim, Ele ama, dá mais um sapato para você, e Ele não quer dar um prato de comida para uma criança que morre de fome na África. Que Deus é esse, que está preocupado em te trazer benefícios, enquanto milhares de pessoas sequer têm uma Bíblia em suas mãos? Que Deus é esse que prezaria pelo seu conforto, em detrimento da morte de bilhões de pessoas sem conhecê-lo? Que Deus é esse que estaria mais preocupado com a sua missão de vida, do que com a própria missão? Que Deus incoerente é esse, que estaria mais preocupado em beneficiar os seus, abençoando-os de forma maravilhosa, tornando-os ricos e cheios de maravilhas para viverem as suas vidas, enquanto outros tantos sequer ouviram falar de Jesus, porque é quase que impossível entrar nesses países. Até quando a igreja de Jesus vai continuar assim? Cristãos muitas vezes patinam na vida, porque não entenderam que estão vivendo para si. Agora, ok, como se livrar do mundanismo? Bruno, beleza, eu sou amante de prazeres, eu traio Jesus com os prazeres da vida, o que eu faço então? Tiago nos dá a resposta, verso 5. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós? Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Esse é um verso dos mais difíceis de entender. Alguns entendem que o Espírito Santo tem ciúme de nós, quando nós usufruímos dos prazeres mundanos. E eles vão dizer que o Espírito Santo tem ciúme, e essa tradução fala isso. O Espírito Santo tem ciúme de mim, quando eu me envolvo com os prazeres da terra. Mas o próprio tio Nico nos proporciona uma outra interpretação de outros teólogos, ele mesmo disse que não é dele, e muitos vão dizer então, que dessa forma, é com cobiça que anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós, ou seja, o nosso Espírito com E minúsculo, porque a Bíblia no grego não tem maiúsculo e minúsculo, tem que pegar o contexto. Então, esse Espírito que habita em nós, anseia por cobiçar, por desejos. O nosso espírito deseja coisas novas, o nosso espírito deseja prazeres. Agora, como eu disse, todo ser vivo busca por satisfação, e todos nós lutamos, irmãos, e quando falo essas coisas, não pensem que eu não tenho as minhas lutas, não pensem que eu não luto para que os prazeres dessa vida não sejam o centro da minha vida. Paulo diz em Romanos 7, o que eu quero eu não faço, mas o que eu não quero, isso eu faço, miserável homem que sou. E eu posso dizer, miserável homem que sou, porque facilmente troco o prazer de estar aos pés de Cristo, por qualquer outro prazer. Todos lutamos, cada um tem o seu ponto, cada um tem o seu calcanhar de Aquiles, todos buscamos desejos, e facilmente trocamos Jesus por outros. Agora, como não ser mundano então? Será que é parar de ouvir música do mundo? Será que é não assistir o desenho do Pokémon? Será que é não comprar o sonho da igreja católica porque é contaminado? Irmãos, garanto que não tem sonho melhor na cidade de Criciúma do que aquele que eles fazem ali. Tem que apagar a tatuagem, tem que fechar a orelha do alargador. Irmãos, não é sobre isso. Ele diz, como então se livrar do mundanismo? Mas ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes.
Deus derrama graça para vencer o mundanismo, aquele que é humilde. Deus derrama graça para vencer os desejos da carne, aqueles que reconhecem as suas falhas, as suas fraquezas, aqueles que dizem: Senhor, pelo amor de Deus, eu amo demais esse desejo, ele me faz bem para a minha corrente sanguínea, me dá um prazer maravilhoso que eu não tenho aos teus pés. Quando um coração se abre desse jeito aos pés de Cristo, ele derrama graça. Ao passo que o contrário, a autonomia, o senso de autojustiça, o orgulho, a soberba, Deus resiste. Portanto, aqueles que vivem para prazeres pessoais, que são os inimigos de Deus, Deus resiste. Agora, aqueles que buscam em Deus os maiores prazeres de sua vida, Ele derrama graça. Agora, o que fazer na prática então? Agora Ele dá 10 imperativos, 10 coisas que precisamos fazer, e Ele diz: portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Cheguem perto de Deus e ele se achegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. São 10 imperativos e são 3 promessas. Agora, o primeiro imperativo é: sujeitem-se a Deus. Sujeitar-se a Deus simplesmente é obedecer a Deus, simplesmente é encontrar prazer em Deus, simplesmente é encontrar o maior prazer estando aos seus pés em silêncio todas as manhãs. Isso é se sujeitar a Deus, é obedecê-lo por prazer em obedecê-lo. Agora, ele também diz o segundo imperativo: resistam ao diabo. Está aí, resistam ao diabo, façam o quê? Gritem, batem o pé, repreendam, eu amarro em nome de Jesus. É sobre isso? Não, irmãos, resistir ao diabo é não cair em tentação. É simples, não caia nas tentações que ele te proporciona. Isso é resistir ao diabo, porque é o diabo que está por trás do sistema mundano, é o diabo que está por trás dos prazeres, tirando o cristão do seio da igreja, tirando o cristão da presença do Pai, tirando o cristão da comunhão dos santos, proporcionando outros prazeres momentâneos e fazendo-os se viciar nesses prazeres. É o diabo que está por trás. Portanto, resistir ao diabo é não cair nessas tentações. Cheguem perto de Deus, é outro imperativo. Chegar perto de Deus é o quê? Ter uma vida de oração, é ter uma vida de solitude, é ter uma vida de contemplação, é ter uma vida de meditação na palavra, é ter uma vida aos pés de Jesus, de adoração e oração e silêncio. Mas limpem as mãos, pecadores. É o único lugar do Novo Testamento que chama cristão de pecador. Sim, cristãos são pecadores, você sabe disso. E ele diz: limpem suas mãos. Limpar as mãos tem a ver com vida prática, vida de obediência prática. Continua: e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Pessoas instáveis, pessoas indecisas, que ora estão aqui, ora estão lá, ora estão com Jesus, ora estão no mundo. Irmãos, essa indefinição, essa indecisão, ele diz: purifiquem os corações de vocês. Continua: reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto, que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Ele está dizendo que não busque os prazeres que a terra proporciona. Isso não é motivo de alegria como vocês pensam que é. Isso é motivo de choro, isso é motivo de tristeza, porque bilhões de pessoas morrem, porque não tem alguém que seja financiado para levar o evangelho para esses países. Bilhões de pessoas, aproximadamente mais de 3 bilhões de pessoas não conhecem Jesus. Por quê? Porque os nossos esforços são muito fracos em enviar missionários. Os nossos recursos são muito pouco investidos em missionários, em plantação de igreja. Nós precisamos nos envolver mais. Se você tem um chamado missionário, deixe Deus te despertar nesse sentido. Plantar igrejas, espalhar o evangelho mundo afora. Não é motivo de alegria os prazeres que a vida proporciona. Motivo de alegria é quando uma alma se entrega a Cristo. Motivo de alegria é quando plantamos uma igreja, quando enviamos um missionário. Isso é motivo de alegria. E ele diz: espera aí, humilhem-se diante
do Senhor. Todos esses imperativos convergem para esse: humilhar diante de Deus, é suplicar por sua graça, é abrir mão da autonomia, abrir mão da soberba, abrir mão da autojustiça, abrir mão da independência, é se sujeitar aos pés de Cristo, dizendo: Senhor, eu preciso de mais dinheiro nessa igreja para poder contratar alguém para ajudar as mulheres. Senhor, nós precisamos de mais voluntários no ministério infantil, porque poucas pessoas têm se sobrecarregado e muita gente não faz aquilo que precisaria ser feito. Senhor, manda mais ceifeiros, porque a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Senhor, manda mais recursos financeiros para que possamos ajudar mais pessoas. Esses são os pedidos que Deus atende. É sobre isso que temos clamado. É sobre isso que você precisa clamar, humilhar-se na presença de Deus, dizendo: Senhor, manda recurso financeiro para a nossa igreja, manda missionários para apoiarmos, manda pessoas que desejem abrir mão dos seus trabalhos para poder pastorear o rebanho de Deus, manda pessoas que desejem abrir mão dos seus sonhos para uma vida na Jordânia, na Síria ou na África para espalhar o Evangelho. É sobre viver para essa obra, irmãos, e não mais para nós mesmos. Quem aqui está disposto a viver por algo muito maior do que meramente um prazer de fim de semana? Quem aqui está disposto a abrir mão do sonho pessoal de fazer isso ou aquilo para cumprir o propósito que Deus tem para você? É muito maior do que o Bruno, é muito maior do que você. É uma missão mundial que dura a eternidade, de buscarmos fazer com que Jesus seja conhecido, e chegará um tempo que só aqueles que se entregaram a essa missão estarão diante da sua face. E ele dá 3 promessas, então, para aqueles que fizerem essas 10 coisas, ele dá 3 promessas: sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Porque o ataque maligno é muito grande, toda hora que eu faço alguma coisa ele se levanta, eu não vou mais fazer nada para a igreja, porque eu coloco o pé, o diabo se levanta. Como é que o diabo foge? Gritando? Não. Então por que está gritando, Bruno? Não sei, me empolguei. Não é repreendendo, gritando, batendo o pé no chão, jogando óleo, jogando sal grosso para trás. Não. Resistir ao diabo e ele vai fugir de você. Ou seja, se sujeita a Deus, obedece a Deus e resista às tentações. O diabo vai pensar o quê? Para que eu estou perdendo tempo com ele? Ele não cai nas minhas tentações. Agora o oposto é verdade. Aquele que não se submete a Deus e cai nas tentações do diabo, o diabo fica na cola e faz da vida um caos. Pastor, a minha vida dá um caos desde que eu comecei a evangelizar. Claro, você não está sujeito a Deus, você está sujeito ao diabo. Ainda que tente fazer algo, não é sobre, me levantei para servir, então o diabo se levanta. Irmãos, a Bíblia me garante: obedeça a Deus e não caia nas tentações, o diabo foge correndo de você. Ainda que exista perseguições, sim, mas a palavra é clara, ele foge à medida em que eu não caio nas tentações. Próxima promessa: cheguem perto de Deus e ele se chegará a vocês. Quanto tempo você gasta na presença de Jesus? Chegue perto dele, gaste tempo de oração, gaste tempo de contemplação, de solitude, e você não é que vai ter ele mais perto de você, é que você vai ter mais a percepção do quanto ele está perto de você. E por fim, humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Está aí, o lugar de honra, está aí. Não é sobre isso, irmãos, é sobre encontrar o maior prazer da face da terra, diante dEle. Concluo dizendo que todo ser humano busca satisfação e prazer. Todo ser humano é hedonista por natureza, busca os prazeres da vida. O problema é encontrar nos prazeres mundanos a razão da nossa existência. Eu vou repetir: o problema é encontrar nas coisas do mundo a razão da nossa existência. O problema é viver para prazeres passageiros. O problema é viver para conforto momentâneo. Isso é adultério. Estamos nos deitando com o inimigo de Jesus. O problema então não é ser hedonista, o problema então não é buscar prazer, o problema é qual é a fonte de prazer. Qual é a sua satisfação? Cristãos são os seres mais viciados em prazer que existem, porque eles não se contentam com pouco. Eles entendem que o maior prazer não são as migalhas do mundo, que o maior prazer que alguém pode ter é gastar
tempo aos pés de Cristo. O cristão de verdade, ele encontra prazer no silêncio, ele encontra prazer na contemplação, ele encontra prazer na leitura da palavra e na meditação nela. O verdadeiro cristão encontra satisfação somente em Cristo. E aí sim, satisfeito em Cristo, ele busca os prazeres da vida. Uma vez pleno em Cristo, ele vai surfar, ele vai para a praia, ele faz sexo, ele come bem, ele viaja, ele compra um carro novo, compra um celular novo, mas não porque tudo isso é fonte de prazer máximo, tudo isso porque ele é tão satisfeito em Cristo, que ele vive uma vida leve, em que os prazeres sim, esses sim, são bênçãos do Senhor. Ele não corre mais atrás de prazeres passageiros, porque o seu prazer maior está quando ele está aos pés de Cristo. E então, satisfeito em Cristo, nós vemos que os prazeres do mundo, até mesmo os pecaminosos, não são tão bons assim. Eu vou me deitar com esse prazer? Jamais. O meu prazer com o meu Senhor é muito maior. Portanto, desejo que você experimente esse prazer. Agora, imagine se você experimentasse esse prazer de estar aos pés de Jesus todos os dias. Imagine se você conseguisse ter o prazer de 20 minutos por dia, ficasse em silêncio na presença de Jesus, contemplando a sua presença. Imagine se encontrar nesse lugar de prazer. Você venceria os pecados. O diabo não teria nenhuma influência sobre sua vida. Você não se contentaria com as migalhas do mundo. E mais, você seria voz profética nesse tempo. Quero aqui trazer um passo prático para você. Que você intencionalmente busque o prazer aos pés de Jesus. Eu não tinha isso, irmãos. Eu não tinha uma vida de contemplação, solitude aos pés de Cristo. Eu tinha devocionais até mesmo mecânicos muitas vezes. Mas de uns tempos para cá, tenho encontrado na prática puritana do autoexame, esse lugar de prazer, de começar todas as manhãs aos pés de Cristo em silêncio. Então, a minha sugestão para quem não faz, essa: leia sequencialmente um capítulo do Novo Testamento, pode ser 5 vezes por semana, você vai levar 2 minutos para ler esse capítulo. Passo 2, medite no que leu, 3 minutos, só reflete sobre o que leu. Próximos 3 minutos, reflete sobre a sua vida, o que você está vivendo, seus sentimentos, seus pensamentos, lutas, dificuldades. E os últimos 2 minutos, contemple Jesus no silêncio. 10 minutos, para você começar a mudar a sua vida. Baixe sua cabeça. Banda pode subir. Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra, que nos constrange a buscarmos o verdadeiro prazer em Ti. Obrigado pela Tua palavra, que nos confronta a entendermos que o conforto que o mundo nos oferece não se compara aos prazeres de estarmos aos Teus pés. Obrigado por esse confronto, por essa exortação. É uma palavra dura ao meu coração e ao coração dos irmãos, mas que nós recebemos com gratidão, porque sabemos que um pai disciplina o filho que ama. Obrigado, Senhor Jesus, por essa palavra que me faz enxergar de onde realmente deve vir o meu prazer maior. Agora que o Teu Espírito Santo nos ajude a aprendermos a contemplar o Senhor todos os nossos dias. Que o Teu Espírito Santo nos ajude a encontrarmos no silêncio a paz e a satisfação que nós encontraríamos somente aos Teus pés.